Oferecimento: Julieste Logística. Há mais de uma década transportando. 27-3228-0586. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quinto domingo da Quaresma, 26 de março de 2023. E hoje termina o Cerco da Misericórdia, logo mais às 18h30. Estamos rezando pela conversão do mundo inteiro, a nossa mudança de vida. Não dá mais para esperar, é urgente modificarmos o coração, o pensamento, a maneira mesmo de encarar a vida. E por tudo isso, rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Amém. João, capítulo 11, versículos de 3 a 7, versículo 17, depois de 20 a 27 e de 33 a 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: Esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele lhe concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A ressurreição de Lázaro é prenúncio da ressurreição de Cristo. Hoje é o 5º domingo da Quaresma. Estamos praticamente às vésperas da Páscoa. E no próximo domingo já celebraremos o Domingo de Ramos e da Paixão. No centro da palavra de Deus este domingo está a ressurreição de Lázaro,
o amigo de Jesus, a quem ele chama de volta à vida, apesar do fato de que alguns dias se passaram desde a sua morte e o seu corpo já estava em decomposição. É evidente que na passagem do Evangelho de João, o único dos 4 evangelistas que relata a história, há uma antecipação do que acontecerá com o túmulo do Calvário após a morte de Jesus. Com a ressurreição de Lázaro, Cristo quer que compreendamos que a vida do homem não termina com a morte, mas vai além da morte, destina-se à eternidade. Não é por acaso que nessa circunstância reafirma sua identidade: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim nunca morrerá. A fé em Cristo é a fé na eternidade, é a fé na vida após a morte. O texto do Evangelho está carregado de significados não só teológicos, mas também humanos e psicológicos. Ver Cristo comovido com a morte do amigo Lázaro nos faz compreender que a morte de um ente querido não pode deixar ninguém insensível, nem mesmo quem, como Jesus, teve a plenitude da vida e sabia muito bem o que havia além da morte. É também interessante notar esta atenção especial que Jesus tem para com as irmãs Marta e Maria, de quem o Evangelho nos fala na outra circunstância, quando Jesus é acolhido nesta casa. E Marta se preocupa em servir o Mestre, enquanto Maria se preocupa com a escuta. O Evangelho termina com a profissão de fé em Cristo, libertador da morte. O milagre da ressurreição de Lázaro, como todos os milagres realizados por Jesus, nada mais são do que testemunho e revelação da divindade de Cristo. Ler os milagres deste ponto de vista nos ajuda a compreender o significado de alguns milagres, como aquele que recordamos na liturgia de hoje, um convite claro a todos a renovar a nossa fé em Jesus Cristo, vencedor do pecado e da morte. Neste contexto de reflexão é particularmente significativo o número 10 da encíclica de Bento XVI sobre a esperança, que fala da vida eterna. Abre aspas. Queremos viver eternamente? Talvez hoje muitas pessoas rejeitem a fé simplesmente porque a vida eterna não lhes parece uma coisa desejável. Eles não querem a vida eterna de forma alguma, mas a vida presente. E a fé na vida eterna parece, antes de tudo, um obstáculo. Continuar vivendo para sempre, sem fim, parece mais uma condenação do que uma dádiva. Fecha aspas. Nesta semana, mais do que nunca, Jesus quer despertar em nós o desejo de nos tornarmos um dia eternos. São Braulio. Ele nasceu na Espanha por volta de 585. Vinha de uma família religiosa e teve 2 irmãos também com vocação religiosa. Um deles foi bispo de Saragossa e a irmã abadesa. Estudou em Sevilha, teve como mestre grande amigo Santo Isidoro, que era bastante reconhecido por sua sabedoria. Isidoro dirigia-se ao amigo chamando de amadíssimo senhor meu e caríssimo filho. Aos 20 anos entrou na abadia de Santa Engrácia. Nesta abadia, São Braulio fez os estudos elementares, ajudado pelo seu irmão João na vida ascética. 10 anos depois foi para Sevilha, aperfeiçoou-se com Santo Isidoro. Quando em 631 faleceu o bispo João, foi nomeado arquidiácono e lhe confiaram a administração dos negócios eclesiásticos. E num tempo terrível de pestes, flagelos, carestias, Braulio, pedindo conselhos e ajuda, foi superando tanta crise. Foi nomeado bispo no lugar do irmão. Participou do 4º, 5º e 6º concílios de Toledo. Correspondia com o Papa Honório I. Sua primeira preocupação foi com a cultura. Incentivou os estudos e formou bibliotecas. Por volta dos anos 650, estava praticamente cego e esgotado e morreu no ano seguinte, provavelmente aos 66 anos. São Braulio foi um grande bispo nascido numa família de santos que ajudou e muito na consolidação da Igreja no reino espanhol. Ó Deus, que aos vossos pastores associaste São Braulio de Saragossa,
Animado de ardente caridade da fé que vence o mundo, dai a nossos bispos, por sua intercessão, perseverar na caridade e na fé e participar de sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo e amanhã nos encontramos para mais uma semana.